Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia. Uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, a participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Então, agradeço ao doutor Nelson, para o qual eu passo, então, a palavra agora. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o Ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas, né? Então, a gente vai estar aprendendo ao longo do tempo como é que isso se comporta. Então, e aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, a presença de todos, e deixar claro que existe um alinhamento completo aqui
entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado.